Fala, guerreiro, futuro fuzileiro naval. Estamos agora com o tema frações, né? Saímos lá daquela tela onde eu não aparecia, agora estou aparecendo aqui, certo? Quem fala com vocês é o professor Erien Eduardo, no Instagram aí, @prof. Erien Eduardo, certo? Segue lá, tiver dúvida, quiser conversar sobre a prova, pode ficar à vontade, tranquilo? Gente, continuando aí o edital de fuzileiro naval, vamos falar um pouquinho agora sobre frações, beleza? Vamos começar com calma, certo? Fazendo as resoluções com calma. Pessoal, eu coloco aqui os tópicos aqui lá do edital. Frações. O que é que ele quer sobre frações? Ele quer que você estude frações equivalentes, simplificação de frações, comparação de frações, números fracionários, operações com frações, aí vem adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, certo? No material aqui eu coloquei um pouquinho de radiciação, para ter uma noção, mas é bem tranquilo. Então vamos lá do início. A gente vai estudar aqui frações como se você nunca tivesse estudado. E aos poucos a gente vamos desenvolvendo e aumentando o nível para vocês, beleza? Então, tópico 1 aí, inteiro e parte do inteiro. Sebastião vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividiu-a em 4 partes iguais e guardou uma delas para Sebastião. Para representar a parte da pizza reservada para Sebastião, usamos uma fração. Qual é a fração que usamos? Usamos a fração 1/4, certo? Esse 1/4, esse 1 aí representa justamente a fatia de Sebastião. Tipo assim, ó. Sebastião foi e comeu essa fatia aqui, ó. Aí eu pinto essa parte aqui. Então essa parte aqui representa o quê? Representa o 1, certo? E o 4 é a quantidade de partes que eu tenho da pizza. Essa parte aí de fração, geralmente sempre trazemos a ideia da pizza porque é mais fácil representar as divisões. Tranquilo? Ah, professor, todo mundo fala em pizza na parte de fração. Já ficou um exemplo batido. Mas é para você ter uma noção aí do que é a representação em forma de fração. Ah, vamos dizer que Sebastião comeu 3 fatias dessa daqui. Então, ele não comeu só uma, ele comeu 3. Eita, Sebastião, se tu fosse fazer o TAF, estaria ferrado, viu? Ferrado. Lembre-se que vocês aí, futuro fuzileiro navais, vocês passam pela prova de aptidão física, TAF. Então, cuidado na alimentação, tem que estar fazendo atividade física sempre, certo? Se ele comeu 3 partes, ó, eu represento aqui 3 sobre 4. Beleza? Tranquilo até aí. Primeira partezinha, show de bola. Continuando. Nas frações aqui, temos o que chamamos de numerador e denominador. Numerador, esse primeiro número aqui que fica acima dessa barrinha. E o denominador, essa partezinha que fica embaixo, certo? E chamamos de denominador. Tranquilo aí? Só para entender a representação, certo? Aí ele tem explicaçãozinha aí, ó, o número que aparece embaixo chamado denominador, que representa partes que foi dividido inteiro, e o número que aparece em cima, numerador da fração, que indica quantas dessas partes foram tomadas. Beleza? Vamos agora para o próximo exemplo. O triângulo ele foi dividido em 9 partes. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes iguais. E 6 delas foram pintadas. A parte pintada corresponde a 6/9 do triângulo, correto? Do jeito que a gente vem estudando. A parte pintada, ó, 6/9. Por quê? O triângulo está dividido em 9 partes e eu tenho 6 partes pintadas. Agora eu pergunto para você. Qual é a representação da parte que não está pintada? Vamos lá. Pense aí. Qual é a representação da parte que não está pintada? Parte que não está pintada, eu vou ter quantos triângulos que não estão pintados aí, ó? 3. De um total de quanto? De 9. Belezinha, bem facinho aí.
Estamos evoluindo. Vamos para o próximo passo. Então, continuando aqui, o seguinte, ó. Frações de uma quantidade. Veja outras situações onde podemos aplicar esta ideia de fração. Seu Duque tem 24 figurinhas. Ele pretende dar à sua irmã, Luísa, 2/3 dessas figurinhas. Quantas figurinhas correspondem a 2/3 das figurinhas de Duque? Então, vamos pensar em forma de desenho. Em forma de desenho, eu tenho o seguinte. Ó. Eu tenho 2/3. 2/3. Vamos desenhar aqui, não tão bonitinho, mas dá para entender. O que é 2/3? É uma figura dividida em 3 partes, onde eu tenho 2 partes pintadas, beleza? Beleza. Esse 24 representa o total de figurinhas, ó. Todinho aqui é o 24. Só que eu tenho 3 partes. Quanto é 24 dividido por 3? 24 dividido por 3, eu vou ter 8. Então, dentro de cada quadradinho desse aqui, ó, eu tenho 8. Certo? Se ele pretende dar à sua irmã 2/3, ele pretende dar à sua irmã 2 partes dessas 3. Certo? E essas 2 partes é o seguinte, ó, eu faço a soma. 8 mais 8, 16. Então, ele pretende dar 16 figurinhas à sua irmã. Bem facinho, né? Bem facinho. Ah, professor, se eu não quisesse fazer esses desenhos, como é que a gente ia fazer isso aí? Aí já vamos avançar um passinho mais lá na frente. Mas quando chegar lá na frente, você vai entender também. Eu iria calcular 2/3 de 24. O que é 2/3 de 24? É 2/3. No lugar desse dia entra um vezes 24, certo? E quem é que fica nesse denominador aqui do 24 que não aparece? Fica o 1. Aí eu vou fazer a multiplicação da seguinte forma. Eu vou multiplicar o 2 vezes o 24 e vou multiplicar o 3 vezes o 1. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter uma fração onde eu vou ter 2 vezes 24, 48 e 3 vezes 1, 3. Quanto é 48 dividido por 3? Eu vou ter igual a 16. 16, certo? 48 dividido por 3, 16. Ah, professor, ficou mais fácil. Alguns irão dizer, outros vão achar melhor fazer pelo desenho. Aí fica a seu critério. Beleza? Tópico 2 aí sobre frações de uma quantidade, belezinha. Vamos continuar? Bruno colocou 39 litros de gasolina no tanque de seu automóvel. O marcador que antes assinalava tanque vazio passou a marcar 3/4. Então ficou tipo assim, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui dividido em 4 partes. Beleza, o tanque estava vazio, ou seja, não representava nada, não tinha nada aí. Quando eu colocou a gasolina, o que aconteceu? Passou a ter 3/4. Mas o total de gasolina foi quanto? Foi 39. Então, deu 39 litros. Esse 39 é o total? Não, esse 39 é do ponto onde estava vazio até onde chegou, que representa para a gente 3/4. Esse 39 eu vou dividir por 4, eu vou dividir por 3, eu vou dividir por 3, porque ele representa essas 3 partes aqui, ó. Quanto é 39 dividido por 3? Eu vou ter igual a 3. Então, dentro de cada quadrado desse aqui, ó, 13 litros, certo? 13 litros. Aí ele pergunta qual é a capacidade. Então, basta eu somar ou multiplicar por 4. Vou até 13 mais 13, 26. 13 mais 13, 26. Somando, eu vou ter igual a 52 litros. Beleza? Questãozinha top aí como exemplo. Tem que ter cuidado aí para não errar. Beleza? Vamos continuar. Gente, tem um tópico interessante na parte de fração,
que são números mistos. O que são números mistos? É o seguinte, quando eu tenho uma fração assim, 3, o denominador 4 e aqui 1, ele representa o seguinte, é tipo esse desenho aqui, eu tenho um inteiro, é uma barra dessa pintada todinha, onde cada barra está dividida em 4 partes, certo? Esse 1 inteiro aqui representa essa barra completa cheia, esse 4 representa a quantidade de partes que são divididas cada barrinha dessa, e esse 3 é o que sobrou aqui, ó, é o que sobrou, beleza? Isso para a gente, essa representação se chama número misto. E como eu desfaço esse número misto? Eu multiplico aqui, ó, e somo com o de cima. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, isso aqui, ó, eu tenho 7 e o denominador continua 7 sobre 4. Beleza. Ah, professor, e se eu quisesse fazer o contrário? Ao contrário, você ia dividir aqui o 7 para 4. Ia ficar assim, ó, 7 dividido para 4. Eu vou ter 1 vezes 4, 4, e vai me restar 3, certo? Como é que eu represento na fração? Ó, o que está dividindo 4 permanece lá. Esse 1 aqui, ó, que é 1 inteiro, e esse 3 vai para o denominador, certo? 1 para cá e o 3 lá para o denominador. Numerador, desculpe. Eu tenho 4 que é do denominador, que é o que está sempre dividindo, e o 3 aqui, que for o resto, ele vai lá para o numerador, certo? Desculpe aí ter confundido. Vamos lá, continuando. Números mistos, vocês já entenderam, né? Eu tenho representação aqui, 1 inteiro, certo? Que é essa barrinha completa aqui. A quantidade de partes que está dividindo é nosso denominador, certo? O que passou aqui que está pintado vai lá para o numerador. Para desfazer, basta multiplicar e somar com o numerador. Encontramos a fração. Continuando, eu tenho que saber também o que são frações equivalentes, beleza? Então vamos pensar o seguinte aqui, olha essa situação bem interessante. Priscila e Felipe compraram na cantina da escola uma barra de chocolate para cada um. São barras iguais, eu tenho a de Priscila e tenho a de Felipe. Priscila dividiu sua barra em duas partes iguais, então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a barra de Felipe aqui, ó, e a de Priscila. A de Priscila ela dividiu em duas partes. Olha que interessante. Felipe dividiu sua barra em 4 partes. Então tem Priscila com 2 partes e tem Felipe com 4 partes, certo? Qual das crianças comeu mais chocolate? Sabendo que o seguinte, Priscila comeu 1/2, comeu 1 sobre 2, certo? Ela comeu isso aqui, ó, 1 sobre 2. E Felipe comeu 2 sobre 4. Quem comeu mais? Se a gente for olhar, eu não tenho nenhum dos dois que comeu mais, né? Eu tenho aqui que todos comeram a mesma quantidade. Por quê? Porque são frações equivalentes. Se você notar, a fração aqui eu tenho 1 sobre 2, mas se eu multiplicar por 2 o de cima e por 2 o de baixo, eu encontro 2 quartos, certo? Então, isso representa para a gente frações equivalentes. Quando eu tenho frações onde eu tenho o mesmo número, que eu multiplico o numerador e o denominador. Aí eu encontro frações equivalentes. Tinha como encontrar mais outra fração? Tinha. Se eu multiplicasse aqui por 2 e aqui por 2, eu ia ter a seguinte fração. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Seria também outra fração equivalente. Ah, professor, e se você dividir isso aí na barra, como é que seria? Eu dividir aqui no meio, ó, só um exemplo. Dividir aqui no meio. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E eu tenho 4 partes pintadas, que é justamente essa fração. Beleza? Tópico de frações equivalentes. Por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, o edital, certo? Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, vamos voltar aqui do início, ó, frações equivalentes, acabamos de estudar a parte de frações equivalentes, certo?
E vamos continuar. Vamos para a próxima página aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então, frações equivalentes, já mostrei ali, ó. Aqui é o mesmo exemplo, ó. Está multiplicando por 3, ó. Multiplico o numerador por 3 e o denominador também por 3, encontro outra fração equivalente. Se eu vier para o desenho, é tipo assim. Eu tenho essa fração aí, ó. 1/4 são 4 partes divididas, né? Está dividida em 4 partes e uma parte está pintada. 3/12 está dividida em 12 partes e 3 pintadas, certo? Próximo exemplo da mesma maneira. Professor, eu quero parar para olhar. Aí você aperta um pause aí, dá uma olhada. Eu vou entender aqui. Aí você vai analisando, certo? Isso faz parte do processo de aprendizagem. Você dá um pause, olhar, não entendi, eita, não entendi, volta na questão, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, faz parte da aprendizagem. Vamos lá, continuando. Simplificação de fração. O que é simplificar uma fração? É você fazer uma divisão de uma fração que eu tenho um número maior, só que essa divisão tem que ser dividida por quem? Pelo numerador e denominador, certo? Por um mesmo número. Olha essa fração aqui, 18 e 30. Tem como simplificar essa fração? Tenho. Se eu pegar o 18 e 30, eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir essas duas frações aqui por 2. Se eu dividir por 2, o quanto é que vamos encontrar? Vamos encontrar uma nova fração com o seguinte valor, 18 dividido por 2, 9, 30 dividido por 2, 15. Beleza? Dá para dividir por 2 ainda? Não. Dá para dividir por 3. Dividindo por 3, eu vou encontrar quanto? 9 dividido por 3 vai dar 3 e 15 dividido por 3 vai dar 5. Isso se chama simplificação de fração, certo? É o inverso desse tópicozinho que a gente estava estudando. Lá a gente não estava multiplicando, a simplificação a gente vai dividir, beleza? Continuando, eu tenho comparações de fração. Como é que eu comparo uma fração com a outra? Eu olho para o denominador. Eu tenho 5/7 e tenho 6/7. Qual é a fração com maior valor? De cara, eu vejo que é essa daqui. Só que nessa outra, o que acontece? Eu tenho 8 e tenho 12, são diferentes. Eu tenho que deixar o mesmo denominador. Para deixar o mesmo denominador, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular o MMC de quem? Do 8 e do 12. Então, vou dividir aqui, ó, por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Divido por 2 novamente, vai dar 2, vai dar 3. Divido por 2 novamente, vai dar 1 e 3. E divido por 3, que vai dar 1 e 1. E multiplico isso aqui, ó. Multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, eu vou ter igual a 24. Esse 24, ele passa para o denominador. E eu vou dividir e multiplicar. Como? 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 7, 14. Qual é a fração que representa para a gente o maior valor? Seria 7/12. Beleza? Você deixa a fração no mesmo denominador. Deixando a fração no mesmo denominador, o que é que vai acontecer? Eu vou olhar para o numerador e vou ver qual é o numerador maior. Fazendo isso, eu consigo encontrar a fração que representa o maior valor. Beleza, pessoal? Estamos encerrando aqui o primeiro ponto, o primeiro tópico sobre frações. O próximo tópico será sobre operações, certo? Vamos fazer a parte do estudo das operações das frações. Qualquer dúvida pode voltar, certo? No vídeo, pode mandar alguma mensagem, alguma coisa, estamos prontos para responder. O importante é que você estude e garanta sua vaga, seu futuro fuzileiro naval. Vou dizer futuro porque eu tenho certeza que você irá passar. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.